Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu escolhi hoje a gente falar um pouquinho de reencarnação. Eu quero falar um pouquinho, no começo, sobre o Livro dos Espíritos e os ensinamentos. Mas eu quero trazer casos práticos para vocês, de alguns livros, para vocês tentarem formar uma ideia na cabeça de vocês mais firme, mais de uma maneira mais prática, né? Quando a gente, não é? A gente aprende, quando a gente vê um exemplo, a gente fala, ah, é assim? Então a gente vai tentar isso daí. A reencarnação, ela está escrita no Livro dos Espíritos a partir da pergunta 166. Lembra que eu falei para vocês que o Livro dos Espíritos tem resposta para tudo que a gente passa aqui. Todos os perrengues têm resposta lá. É um livro que, apesar dele ter sido escrito há mais de 100 anos, ele é extremamente atual, até na maneira como ele está escrito. Então, a partir da 166, ele vai falar: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Pessoal, reencarnamos para evoluir. Nós evoluímos na matéria, encarnados. Lá em cima evoluímos bem menos. Lá em cima estudamos. Lá em cima aprendemos com os nossos erros e entendemos. Às vezes a gente não entende o que a gente errou aqui. Lá em cima a gente vai ter a compreensão e a dimensão dos nossos erros. Mas vamos voltar para evoluir aqui. Como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas isso será necessário à prova da vida corpórea, que eu falei para vocês. A alma, então, passa por muitas existências? Sim. Todos contamos com muitas existências, muitas pessoais. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Todo mundo já está familiarizado com esse termo, né? Então, nós viemos do mundo primitivo, tivemos várias reencarnações para evoluir para um mundo de provas e expiações, né? Então, conforme nós vamos encarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando, nós temos a nossa evolução. Eu sempre falo para vocês que nós somos crianças espirituais, nós temos alguns milhares de anos. Jesus é o nosso governador planetário, ele foi o grande arquiteto, né? Que planejou o mundo, que construiu junto com Deus o nosso mundo, o planeta Terra. Ele tinha, quando fez a Terra, bilhões de anos. E a Terra já tem bilhões de anos. Nós ainda estamos na casa dos milhares de anos, né? Então, ó, é invariável o número de encarnações, então eu tenho um número certo, eu vou reencarnar 20 vezes e vou para o mundo de regeneração. Não, pessoal. Tudo depende das nossas atitudes aqui na Terra. Como eu vou fazer e como eu vou agir aqui na Terra, né? E o que acontece quando eu tiver todas as encarnações possíveis e não precisar mais encarnar? Eu vou ser um espírito puro, como Jesus, né? A ciência, pessoal, ela busca explicações. Então, tem um livro muito interessante, lembram que tudo fica gravado e vai para a preleção, para vocês verem no Facebook. Então, tem um livro de um cientista que chama Ian Stevenson, que é Reencarnação pela Ciência, os casos do arquivo dele, né? Então, esse é aquele livro, sabe quando a gente vê aqueles relatos que o menininho, quando pequeno, ele lembra que na outra encarnação ele foi assassinado, ele leva até o corpo, fala, ó, o cara que me matou. Ou se não, tem um outro caso dele, que um rapaz, já com quase 30 anos, ele fala, na outra encarnação eu fui fulano, eu morri assim, assim, assado, e ele vai atrás e ele descobre tudo é verdade, né? Existia uma pessoa, mas não é isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar os casos práticos do espiritismo, porque eu acredito que todo mundo que está aqui hoje acredita que a base de tudo é a reencarnação. Certo? Todo mundo aceita aqui que a gente tem múltiplas existências, que nós precisamos fazer o melhor possível nas existências. Então, eu peguei alguns livros só para servir de base, tá, pessoal? Então, eu peguei um livro que chama Entrevista com Espíritos, da Vera Lúcia Carvalho. O que ela fez? Através de um outro espírito, ela começou a entrevistar espíritos.
Então é complexo isso daí, precisa ler o livro para entender. Se alguém quiser conversar, a gente está sempre à disposição aqui para conversar com vocês, tirar qualquer dúvida. Ela vai entrevistar espíritos que foram assassinos, que tiveram alguma doença e por que tiveram a doença, se eles entendiam por isso. O Renascer da Alma, que é a própria encarnação de André Luiz, e como ele passou, o que ele fez. Missionários da Luz, do Chico Xavier. Esse livro é muito interessante, que ele vai descrever com detalhes o processo reencarnatório. Então é muito legal para a gente entender que no atual estágio que estamos, pessoal, nós estamos ainda no segundo degrau, somos crianças espirituais. Nós palpitamos no nosso plano reencarnatório. Nós não escolhemos exatamente como voltaremos. Senão todo mundo era rico, lindo, milionário e não teria doença, e toda a família seria linda, rica, milionária e não teria doença. Vocês concordam? Então, para a gente estar chegando aqui e alguns passarem por várias doenças, serem acometidos por doenças, até por problemas financeiros e dores de perder uma família, tem algum motivo. E esse motivo são as reencarnações sucessivas. E, pessoal, eu tentei pegar alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, e olha que interessante, esse é do primeiro livro que eu falei para vocês, do Caso dos Espíritos. Ela vai conversar com 3 espíritos, e 3 espíritos têm diferentes motivos para terem sido acometidos pelo mal de Alzheimer. Olha só, a primeira pessoa acometida pelo mal de Alzheimer, ela escolheu passar pelo mal de Alzheimer sem precisar. Por quê, pessoal? Quando nós vamos reencarnar, eu falei para vocês que nós palpitamos. E de uma maneira geral, eu acho que a gente tem que ficar bem tranquilo, porque quando a gente pensa, as pessoas que têm um sofrimento muito bravo, muito forte, são poucas perante as pessoas que são uma vida mais amena, uma vida mais feliz, né? Então a gente tem que entender o fardo, a gente já falou sobre isso daí. E ele escolheu passar por isso para acelerar a evolução dele. E ele no livro, ele descreve, e é impactante, porque ele fala que ele se sentia como uma lâmpada, que às vezes acendia quando ele tinha lucidez e às vezes se apagava. E ele foi se fechando por ter vergonha de não reconhecer mais a família, ele vai contando tudo, porque quando ele desencarna, né, ele sabe falar tudo o que aconteceu com o Alzheimer. O segundo caso, pessoal, era uma pessoa que foi maledicente a vida inteira. Todo mundo tem aquela pessoa fofoqueira na família, que ela só bota olho gordo, que nada para ela tá bom, que ela mete o pau em tudo, que ela fica agorando você. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Essa pessoa teve como castigo o Alzheimer, porque ela era uma pessoa que perturbou tanto todo mundo que ela foi perturbada pela doença. E num terceiro caso, pessoal, olha que interessante isso, e eu tive conhecimento a primeira vez desse livro. A espiritualidade tem grupos de estudo que se encarnam na Terra para fazer estudos. Olha que interessante. E uma das pessoas, o terceiro caso, era como se ele fosse um estagiário para estudar sobre a doença e os males, para fazer obras espirituais para devolver para a Terra. Olha que interessante. E agora, pessoal, eu queria falar sobre os homicidas, e é um tema extremamente polêmico, né? E na questão 861 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer para a gente: ninguém reencarna com compromisso de matar outra pessoa. Isso é uma dúvida muito comum, porque imagina o seguinte: eu assassinei uma pessoa, daí a gente fica esperando que na próxima encarnação eu seja assassinado. E daí, né, a gente tem a pena antiga, a lei antiga de Italião, olho por olho, dente por dente, né? Então, a gente tem aquele negócio olho por olho e todo mundo fica cego, dente por dente, todo mundo fica banguela. Deus não pune de maneira nenhuma uma pessoa de vir aqui para matar alguém. Você não imagina só meu papel, eu venho com a missão de matar alguém, então eu não tenho pena nenhuma. Eu pego e quando eu desencarnar tá tudo bem.
Isso, pessoal, quando, por exemplo, o agressor opta por assassinar alguém, ele o faz em virtude da sua inferioridade espiritual, ou quando atropela alguém por estar alcoolizado, ou excesso de velocidade, ou faz em razão de sua imprudência. Então, ele vai ter um karma. E olha que interessante, pessoal. Na maioria das vezes, eu posso ser uma pessoa que eu não cometi muitos pecados. Nesse livro que eu falei, Entrevistas com Espíritos, um irmão começou a usar drogas. E ele estava extremamente agressivo com o pai dele. O outro irmão tentou interceder e esse irmão fez um disparo contra ele e matou. Foi sem querer? Foi. Foi por imprudência, foi tudo, ele optou. Qual foi a pena? Vamos ver a pena porque assim, qual foi o resgate que ele teve? Ele teve que crescer, ele voltou como filho desse irmão para que ele perdoasse, o pai perdoasse o filho, o irmão e ele consequentemente, e esse filho serviu o pai a vida inteira. Não necessariamente eles tiveram uma vida ruim e difícil, mas eles tiveram que aprender a se amar novamente, mesmo tendo um matado o outro. E essa é uma das causas, pessoal, do véu do esquecimento. Quando encarnamos, nós não lembramos das nossas encarnações anteriores. Por isso é extremamente controverso e delicado aquela... vou fazer terapia de vidas passadas e eu tirar esse véu de esquecimento. Imagina se eu sei que eu matei minha mãe ou minha irmã me matou. Não vai ser muito mais difícil eu sentir esse amor? Então, por isso nós temos o véu de esquecimento, tá? E daí, pessoal, a gente fica pensando, mas esse não é a pior coisa que poderia acontecer? Não. E a gente pode ter uma lição aqui. Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus, disse: o amor cobre uma multidão de erros, de tal sorte que aquele que venha com um compromisso expiatório de desencarnar de forma violenta, poderá amenizar ou diluir integralmente esse débito com as leis divinas, através do bem que se realiza em sua vida, que poderá libertá-lo de uma possível desencarnação violenta. Não nos esquecemos que Deus é amor. O principal, eu vou falar outras vezes, a principal coisa é que a gente tem que entender que somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que vamos aproveitar a nossa encarnação bem ou nós vamos simplesmente jogá-la no lixo, tá? Então, pessoal, eu tenho que tomar cuidado porque muitas vezes a pessoa, ela tem Parkinson, por exemplo. E a pessoa tem Parkinson, ela veio com essa expiação de ter Parkinson? Não. Só que ela bebeu, ela fumou, ela teve uma vida completamente desregrada. Então, era uma expiação? Não, pessoal. Ela, por não ter limites, ela se puniu na própria encarnação. Então, nem sempre a coisa é uma provação reencarnatória. Mas daí, pessoal, eu falei para vocês, a morte eles tiveram que crescer apenas tentando se amar de novo. Mas e as pessoas que são acometidas, por exemplo, por uma esclerose múltipla, uma doença completamente degenerativa, ela que tem uma morte excruciante, muito ruim? O que essas pessoas fizeram? Pessoal, geralmente é o mal continuado. A pessoa ela não faz o mal uma vez, como esse que matou o irmão. Ela vai fazer o mal repetidamente. O político, pessoal, que é corrupto e fica 20 anos como deputado, e ele só está preocupado com a emenda PIX, e manda dinheiro para cá, manda, e daí a gente vê a reportagem, é o asfalto que está, é o plano de saúde, que não sei, e ele enriquecendo, ele se preocupando como se houvesse apenas essa vida. Ele sim vai ser acometido com mal, ele vai voltar com deficiência cognitiva, né? Então ele vai ter um problema que ele vai ter de saúde. É o traficante, pessoal. O traficante, é lógico, que quando a gente vai ler no material, né, quando a gente começa a ver os romances, tudo, ninguém obriga o viciado a começar no vício, né? É sempre por algum, é o amigo que vai, não, experimenta isso que é legal, não sei o quê. Ou ele está passando por uma coisa ruim, às vezes o próprio traficante oferece, né? O traficante, pessoal, ele é responsável pelo mal que ele está fazendo também. Então, ele vai pagar por isso.
né? E eu gosto de falar sempre dos políticos, porque o político me dá muita esperança. Quantos políticos a gente conhece que não passaram um dia na cadeia? E todo mundo sabe que ele rouba. E é por isso que é bom ser espírita, pessoal. A gente tem certeza que eles vão passar pelo umbral lá e eles vão nas profundezas, eles vão ter que pagar por tudo isso, né? Então, pensem, pessoal, naquelas pessoas que são... que utilizam trabalhos de imigrantes, os bolivianos, né, que vêm para o Brasil e eles fazem eles trabalhar em condições análogas à escravidão, né? Se a gente já viu um monte deles presos ali, tendo que trabalhar, ele vai ser acometido. Por quê? Porque ele está fazendo mal de maneira contínua, tá, pessoal? Então eu tenho que pensar sempre nisso. O último caso que eu tenho, e é o caso mais interessante. No curso que eu falei para vocês, eu vim da última aula e a gente falou sobre o sexo no espírito. O espírito em si não tem sexo. Então, para quem é preconceituoso, se prepare que eu posso reencarnar como uma mulher e uma mulher pode reencarnar como homem. Isso acontece de acordo com a nossa expiação, de acordo com a necessidade do plano reencarnar. Então, um dos exemplos que eu até trouxe para a aula é aquele homem que é extremamente violento, aquele homem que mata, aquele homem que bate, que é extremamente cruel com a mulher, ou aquele que abandona com filhos, não sei o quê, ele vai reencarnar assim como uma mulher. Ele vai passar por essa provação. Então, homens machistas, pensem muito bem no que vocês vão fazer ali no trato com a pessoa do sexo oposto, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é ser boas pessoas, né? O Dr. Fritz, quando a gente está aqui, vocês sabem que todo último domingo de mês a gente tem um trabalho de cura aqui na casa com o Dr. Fritz. E daí a gente vê gente chegando com uma alegria e a pessoa está acometida por um câncer severo e ali deram poucos meses de vida, mas você vê essa pessoa com tanta alegria, pessoal, e ela consegue a remissão do câncer. Por quê? Por causa da fé da pessoa, tá? E ele sempre fala que Deus nos dá um copo de água pura, que somos nós. E nós temos sal e açúcar à vontade. Nós podemos adoçar ou nós podemos salgar essa água. Nós escolhemos o que nós fazemos com a nossa encarnação. Então, eu tenho fé que a maioria das pessoas, de uma maneira geral, são pessoas boas, né? E quando a gente chega nesse final de ano, todo mundo dá aquela, né, pensada que eu fiz esse ano, como eu fiz, a gente acaba vendo a nossa vida de uma maneira inteira, quando a gente chega no final do ano, muitas vezes frustrado, né, porque não ganhamos na Mega Sena da virada, mas sempre com esperança de ganhar na próxima Mega Sena, né, que está vindo aí, que é minha essa, pessoal. E a gente sempre espera, e eu já prometi, se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou comprar umas 3 casas, o centro vai ficar gigantesco aqui. E vamos pôr ar-condicionado. É isso aí, vamos torcer. E daí, pessoal, o que nós temos que fazer é simplesmente sermos boas pessoas. Ninguém pode alegar, e eu falei isso na última apresentação, ninguém pode alegar o desconhecimento. Quando eu trato mal alguém, eu sei que eu estou fazendo mal errado. Quando eu sou maledicente, como essa mulher que teve Alzheimer, eu estou fazendo alguma coisa errada. O traficante sabe que ele está fazendo a coisa errada, ele só está, independente da religião, né? Ele só está pensando nessa vida, nessa existência. E daí, pessoal, tem uma coisa que é muito normal a gente pensar. E a pessoa que está com aquela pessoa que está presa numa cadeira de rodas? Que mal ela fez? Pessoal, existem 2 alternativas. Muitas vezes, a pessoa que está ali passando pela prova, então imagina que eu tenho minha mãe, que eu amo, eu tenho minha irmã, que eu amo, e daí eles tiveram que voltar por algum mal que eles fizeram, eles têm que ser acometidos disso. Então eu escolho voltar como companheiro dessa pessoa por amor, para ajudar ele a cumprir essa expiação que ele trouxe de outra vida. E eu faço isso com um sorriso. Porque outra coisa é que a gente tem que entender que todos os nossos males, Deus nunca dá um fardo mais pesado do que possamos carregar.
Então, sempre olhamos as estrelas e não o chão se lamentando. Porém, pessoal, tem outras pessoas, as pessoas ingratas. Vocês conhecem aquela pessoa que tem tudo na vida, né? A pessoa não passa necessidade nenhuma, não sei o que, está sempre reclamando? Vocês conhecem esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa vai voltar sim, e está em milhares de livros, por essa expiação de estar ali junto com alguém que está passando uma prova, essa prova muito pesada. Por quê? Para ter gratidão, pessoal. A pessoa é ingrata, ela vem numa vida perfeita e reclama, 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 reclama. Então, na próxima encarnação, ela vai passar por um perrengue muito forte, às vezes não com ela, mas de cuidar uma pessoa, um pai, um marido, uma esposa que esteja passando. Por quê? Porque foi ingrato. Pessoal, resumindo, tudo que a gente precisa fazer é ser bonzinho, né? A gente não fazer nada errado, a gente pegar, né? Porque no Natal todo mundo fica bonzinho. No Natal todo mundo fez sacolinha, eu fiz sacolinha. A gente só faz sacolinha no Natal, eu também. Você faz a sacolinha, você doou para criança carente, não sei o quê. No Natal todo mundo é bonzinho, porque a gente pensa naquela nossa psique ali de ser bonzinho para o Papai Noel. A gente cresceu com isso daí, com aquele negócio. Se você for bonzinho, o Papai Noel traz presente. Se não for, não sei o quê. Nós adultos acreditamos nisso no interior da gente. E só transformamos essa energia, nosso esforço em coisas boas no final do ano. Não todo mundo, né? Mas sejamos pessoas melhores o ano inteiro. Tratemos melhor nosso semelhante. Ajudemos na medida do possível. Ninguém está pedindo para ser Jesus. Nós temos milhares, ele tinha bilhões de anos. Ninguém está precisando. É lógico que a gente pode ver o que Jesus faria. E na medida do possível eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu só tenho que ser uma pessoa boa. Eu só tenho, porque assim, pessoal, nosso tempo já esgotou, mas só queria falar que eu sempre falo para vocês, vamos queimar o pezinho no umbral? Vamos. Mas agora a gente está num momento de transição planetária. As pessoas ruins não encarnarão mais na Terra. Elas reencarnarão num planeta primitivo. É a última chance essa nossa encarnação. Sejamos pessoas boas, pessoal. Todo mundo sabe como é ser bom. E aquela pessoa chata, maledicente, ele sabe que é chato, maledicente, porque pelo menos umas 30 pessoas já falaram, mas ele é tão arrogante que ele acha superior às pessoas, né? Então, vamos ouvir também as pessoas que nos amam e nos trazem alguma coisa em forma de crítica, que a crítica seja construtiva. Tá bom, pessoal?